Olá, tudo bem? Nesta aula veremos o que é e basicamente como funciona o transformador. Transformador é um dispositivo capaz de transferir energia elétrica proveniente de uma fonte de corrente alternada, entregando assim uma tensão inferior, igual ou superior à inicial. Transformador ou trafo é um dispositivo geralmente formado por dois ou mais enrolamentos, bobinas, e um núcleo, que no nosso caso pode ser de ferro ou ferrite. O enrolamento ligado à fonte de alimentação é chamado de primário e o ligado à carga é chamado de secundário. Alguns transformadores têm mais espiras no primário que no secundário. Desta forma, eles diminuem a tensão, sendo chamados de redutores. Outros possuem mais espiras no secundário. Estes aumentam a tensão, sendo chamados de elevadores. Existem ainda transformadores que têm o mesmo número de espiras, tanto no primário quanto no secundário. Estes são de isolação e entregam à carga o mesmo valor de tensão que os recebe, ou seja, apenas proporcionam isolamento galvânico ou sem contato físico entre o primário e o secundário. Então, para entender o princípio de funcionamento do transformador, vamos recordar um trecho da aula 12 deste curso. Um condutor por si só, quando percorrido por uma corrente elétrica, cria um campo magnético em volta de si mesmo. E se eu bobinar esse condutor? Aí aumenta a intensidade do campo magnético, ou o campo se concentra. E se a corrente diminuir? Aí o campo magnético induz uma tensão na bobina, que produz uma corrente, só que, dessa vez, no sentido oposto da corrente que o originou. Então neste caso, sabendo que um transformador pode ser formado por duas bobinas e um núcleo, este indutor já pode ser uma das bobinas. Agora basta eu pegar uma segunda bobina e um núcleo para isso aqui virar um transformador. E agora, já temos um transformador? Didaticamente falando, sim. E funciona muito bem. Porque a segunda bobina está dentro das linhas de força do campo magnético criado pela circulação da corrente na primeira. Agora, perceba que não basta você ter um campo magnético. Ele tem que variar para induzir tensão no secundário do seu transformador, produzindo assim uma corrente para alimentar a carga do seu circuito. Logo, com corrente contínua, seu transformador não funciona. E qual a solução? Exatamente, corrente alternada. Aplicando tensão alternada no primário, circula uma corrente pelo mesmo, que produz um campo magnético alternado, que induzirá uma tensão também alternada no secundário, produzindo assim uma corrente para alimentar a carga do seu circuito. Então esse é o princípio de funcionamento de um transformador. Então, pessoal, aqui temos alguns transformadores. Este é um transformador que utiliza núcleo de ferrite. Estes são usados em fontes chaveadas, que veremos futuramente.
Este é um transformador redutor de tensão. Ele recebe 127 ou 220 volts no primário e entrega 12 volts aqui no secundário. Esse transformador utiliza núcleo de ferro laminado em forma de E-I. Já este é chamado de autotransformador, sendo que deste lado entra ou sai 127 e deste lado entra ou sai 220 volts. Este transformador também utiliza núcleo de ferro.